E vamos saber agora mais destaques de hoje no portal MB News. Quem traz para a gente as notícias é a Heloísa Gomes. Bom dia, Elo. Bom dia, Lília. Bom dia a todos que nos assistem. E o nosso assunto é aquele famoso cafezinho. O café é a segunda bebida mais consumida entre os brasileiros, ficando atrás somente da água. A constatação faz parte de uma pesquisa inédita encomendada por uma empresa e uma parceria com o Alcubo, uma pesquisa. O levantamento sugere ainda que o brasileiro consome em média de 3 a 4 xícaras de café por dia. Em relação ao tipo de café, cerca de 79% dos consumidores afirmaram tomar torrado e moído com maior frequência. Mas os outros segmentos também despontam entre as preferências dos brasileiros, como cappuccinos, expresso e solúvel. E agora, mudando de assunto, olha só que preocupante. A desigualdade de renda dos brasileiros atingiu o maior patamar já registrado no primeiro trimestre de 2019. Segundo pesquisa do estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o índice que mede a desigualdade vem subindo consecutivamente desde 2015 e atingiu em março o maior patamar desde o começo da série histórica em 2012. O índice que monitora a desigualdade de renda em uma escala de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, maior é a desigualdade. O Brasil ficou em 0,625 em março. Preocupante, hein? E para estas e outras notícias, acesse o nosso portal mbnews.tv.br. Ok, Elô, obrigada pela participação e vamos agora para o Giro Rural. Hoje temos uma dica técnica para você que deseja criar galinhas. Uma das técnicas é o sistema de piquetes. A criação de galinha caipira tem sido uma boa opção para o pequeno produtor, já que o custo da criação é mais baixo do que o das aves criadas em granjas comerciais e o retorno garantido com a boa aceitação do produto no mercado, seja a carne ou os ovos. Mas para quem deseja investir no negócio, é importante seguir um manejo adequado das aves, que devem ser criadas livremente para expressar o comportamento natural da espécie. A criação de galinha caipira prevê que o espaço tenha um galpão e também o piquete, que é uma área livre, cercada, onde as galinhas vão pastejar e ter acesso a diferentes tipos de alimentos. Na área coberta, as galinhas têm ração balanceada, água, puleiros e ninhos, mas também devem ter livre acesso aos piquetes, as áreas verdes onde as aves vão pastejar, tomar sol e encontrar o complemento da alimentação, que pode ser a grama, frutas, insetos. O tamanho ideal do piquete para a criação de aves de postura são 3 metros quadrados para cada ave adulta. Para as aves de corte, 1 metro quadrado a cada 4 aves é o suficiente. Cláudio Barbieri é criador de galinha caipira há mais de 8 anos. Ele tem em torno de 100 aves para postura. Barbieri explica que na criação da galinha caipira é preciso deixar os animais o mais livre possível. A galinha, na verdade, é uma ave de fuga. A origem dela é viver solta, né? Então a gente tenta reproduzir isso da melhor forma, que é o bem-estar animal. Então nós temos o alojamento para elas, onde fica a comida, né, a água, e a porta fica aberta. Então ela fica onde ela se sentir melhor. Para a comercialização da carne ou dos ovos das galinhas, o produtor deve se atentar às exigências legais, que incluem a construção de abatedouros de aves e entrepostos de ovos. É muito importante que ele tenha a documentação dele, né, correta. Então, o cartão de produtor, dentro desse cartão de produtor esteja lá escrito, né, que ele é criador de galinha caipira, tá? Documentação do terreno legalizada, né, e a parte de legislação ambiental. E o produtor, quando ele começa a produzir, ele tem sempre que pensar no final da cadeia, então, que é a parte de comercialização, né? Então, para a postura, para a produção de ovos, é importante que ele tenha ali um entreposto de ovos. É o local onde ele vai estar levando esses ovos, né, colhidos, vai estar fazendo a classificação, a limpeza, a embalagem, para depois poder sair esse produto, né, um produto de qualidade para o consumidor. No caso do frango, ele tem que ter um abatedouro, né, para que seja feito um abate de forma correta, né, sempre pensando no bem-estar do animal, para ele poder comercializar. Esse entreposto, esse frigorífico, esse abatedouro, ele tem uma lei, né, tem que seguir a legislação para ele poder regularizar perante o IMA, que é o órgão fiscalizador aqui no estado de Minas Gerais. Hoje, um agricultor familiar com até 1.000 aves,
esse processo está sendo facilitado, porque está tendo uma boa comunicação entre o órgão fiscalizador, a Emater, que é o órgão de assistência técnica, né, e esse produtor. Cláudio sabe bem das exigências para a comercialização, mas acredita que vale a pena criar galinha caipira, já que tem cliente garantido para os ovos. O ovo caipira é muito procurado, não é? E então ele tem uma certa dificuldade, né, na comercialização em função de algumas exigências, né, sanitárias, mas a pessoa pode se adequar a isso e tem um mercado tranquilo. O pessoal prefere muito mais o ovo caipira do que o ovo convencional. E não podemos esquecer que também é fundamental o produtor cuidar dos resíduos e dejetos que são gerados com a criação de galinha. No caso de odores e poeiras, é muito importante que o produtor mantenha as instalações e equipamentos bem limpos, né? Você tem as cortinas de proteção, essas cortinas também têm que ser lavadas. E quando é uma criação muito grande, às vezes é até necessário fazer uma barreira verde. No caso da cama de frango, né, ou a cama de galinha, é necessário que se faça a compostagem. Essa compostagem tem várias maneiras de serem feitas. Você pode implementar elas usando o esterco do gado também e outros adubos. E depois do composto pronto, ele é reutilizado na adubação como um grande fertilizante, né, para hortas e para uma capineira. A calvície é um problema que pode deixar homens e mulheres com autoestima baixa. Antigamente, as técnicas de implante capilar eram invasivas e doloridas, mas com a chegada de uma nova técnica, os transplantes podem ser feitos sem dor e sem cicatrizes, e a recuperação é bastante rápida. Diversos são os fatores que causam a queda de cabelos. A genética é o principal fator, porém alguns hábitos também podem contribuir para a queda, tanto em homem quanto em mulheres. As técnicas para amenizar a calvície são as mais diversas, sendo uma delas o transplante capilar. Porém, muitas são dolorosas e deixam cicatrizes. Atualmente, uma das técnicas mais utilizadas é a FUI. Indolor e sem cicatriz, a técnica traz um resultado natural para o paciente. Essa técnica fio a fio, como a gente retira fio a fio, o grau de dor é muito menor. Antigamente tirava uma faixa de cabelo embaixo dessa região da nuca, então tinha cicatriz, ficava repuxando ali. Hoje não, hoje como é fio a fio a gente vai tirando salpicado, né? Então o grau de dor é muito menor. Em média são retirados, contados e tratados o mínimo de 2.000 folículos. Todo esse procedimento demanda tempo e uma equipe preparada. A gente conta com uma equipe treinada para estar fazendo e ajudando a separar, né, os melhores implantes para estar fazendo a cirurgia aí. E graças a Deus está dando tudo certo. A equipe que acompanha a realização dos implantes é convocada e vem de São Paulo. Segundo esta técnica em implantes, o trabalho é praticamente artesanal. Nós prestamos serviços para vários lugares do país, né, na verdade. Então, geralmente, esse conhecimento é através de um curso onde os médicos vão fazer a especialização em transplante capilar e nós acompanhamos esses cursos. E daí, de lá, geralmente, a gente passa o contato para eles e quando eles vão começar o serviço de transplante, eles entram em contato com a gente e nós auxiliamos eles em todo o procedimento. Eles que fazem o procedimento, né? Toda a parte técnica da cirurgia são eles que fazem, só que a gente dá uma assistência para eles no período da cirurgia. É um serviço tipo artesanal. Você tem que ter muito amor mesmo e tem que ter muita paciência, porque você tem que, às vezes você chega a contar 3.500 enxertos, e isso é contado de 1 a 1. Implante capilar, técnica FUI, é utilizado também para outras áreas, além do couro cabeludo. Pode ser feito em vários locais do corpo, inclusive sobrancelha está sendo muito procurado, né? Porque o pessoal gosta muito dessa área da micropigmentação, então quem tem a sobrancelha mais falha, a gente tem essa opção. E é uma coisa permanente, né? Então a gente retira os fios da mesma forma que faz com o cabelo, né, do couro cabeludo, retira normalmente da área doadora e coloca na sobrancelha, nos cílios. Então é um procedimento bem legal, porque não vai precisar de ficar fazendo sempre. Então faz uma vez, aqueles fios não vão cair.
O que ele tem que fazer é parar mais vezes, porque o cabelo normalmente retirado da nuca ele cresce mais rápido. Então, a cada 15 dias, no caso de sobrancelha e cílios, ele vai ter que dar uma paradinha. O procedimento só é realizado após o risco cirúrgico. Tudo para garantir o bem-estar do paciente. A gente faz os exames, né? Então tem uma bateria de exames que tem que ser feito, o risco cirúrgico, tudo certinho. Então, a não ser que tenha algum problema de coagulação, imunidade baixa, né? Esses outros tipos de patologia mais graves, aí o próprio cardiologista vai contraindicar na hora do risco cirúrgico. Mas a gente faz o perfil hormonal também, né? E os exames estão certinho, não tem problema nenhum. Um ponto interessante da técnica FUI é que os folículos são implantados no paciente 1 a 1, seguindo o desenho original onde estavam os cabelos antes de ocorrer a calvície. Reinaldo Rosa viu o transplante capilar como um sonho. Fez questão de ser um dos primeiros a ser operado pela especialista em implantes técnica FUI. Eu estudei muito o procedimento que ela ia fazer, e que é o tratamento agora fio a fio, que é o mais indicado no mercado capilar e que o resultado simplesmente é maravilhoso.